Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um Calendário Cast, esse programa maravilhoso que se dedica fielmente a entrevistar os organizadores dos maiores eventos nerd e geek de colecionadores de cultura pop do Brasil. Estou aqui novamente com meu co-apresentador e criador do Calendário Nerd, Mike. É isso aí, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão ouvindo o nosso programa agora. Hoje, mais uma vez, a gente está aqui para bater um papo bacana, conhecer uma história legal de um evento que, pelo que eu olhei no Instagram, já tem uma história significativa, né? E a gente vai conversar hoje com o Alan, do Comic Summit. Então vai ser um prazer receber ele aqui esta noite para a gente bater esse papo e ele contar com mais detalhes aí como tem sido a saga dele, um apreciador da cultura pop, né, e como organizador de um evento já significativo como o Comic Summit. Boa noite, Alan. Pessoal, vamos fazer uma breve pausa aqui no Calendário Cast, porque o Mike tem um recadinho muito importante para vocês, explicando todo o conceito do Calendário Nerd. Explica aí pra gente, Mike. É isso aí, pessoal. A plataforma do Calendário Nerd é um site que divulga gratuitamente eventos de cultura nerd, geek, de todo o Brasil, seja um lançamento de uma HQ, seja um card game, seja eventos de board game, eventos cosplayers, eventos de cultura japonesa, enfim, qualquer evento de conteúdo cultural a gente divulga lá na plataforma, seja você se cadastrando lá, né, para que possa inserir seus próprios eventos, ou seja encaminhando para a gente eventos para a gente incluir na plataforma. E como que você encaminha esses eventos? Você pode fazer isso através do nosso Instagram, que é o @calendarionerd_. Lá no Instagram também você consegue ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, né, que é onde a gente notifica o pessoal das novidades da plataforma, dos novos eventos que acontecem na plataforma. Enfim, é mais um braço aí da plataforma onde a gente tenta criar uma comunidade para que a galera aí divulgue os seus trabalhos, seus projetos e os eventos que estejam acontecendo no Brasil inteiro. Maravilha, Mike. Então você que é organizador de evento, cadastre seu evento lá no Calendário Nerd, você que quer conhecer todos os eventos de colecionador, cultura pop, nerd, geek do Brasil, confere lá o site e as redes sociais para acompanhar os eventos que você pode ir visitar e acompanhar, e segue a gente nas redes sociais. Valeu aí pelo recado, Mike, e vamos voltar lá que o nosso convidado tá esperando a gente, né? Valeu, vamos voltar lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês ouvintes. É um prazer, né? Uma grande alegria estar aqui junto com a galera. Espero que seja um papo bem animado e que sirva aí para muita gente se inspirar e também para ajudar a dar visibilidade a essa cultura que a gente tanto adora. Maravilha, seja muito bem-vindo, Alan. Então aproveita e conta um pouco pro nosso público e até pra gente. Quem é o Alan? Então, pessoal, meu nome é Alan Casais, eu tenho 32 anos, eu sou da Bahia, especificamente da cidade de Feira de Santana. Sou publicitário, já trabalho há algum tempo nessa área. Gosto muito dessa coisa assim de comunicação, de brand, área do marketing, então são coisas que eu lido no meu dia a dia. Desde pequeno, em feira mesmo, eu sempre acompanhei meu irmão. Ele gostava bastante de videogame, ele tem 2 anos a mais que eu, e ele ia para aquelas casas, né, que geralmente tinham consoles, na época eram o Nintendo e o PlayStation, estava em alta, ali entre os anos de, sei lá, 97, 2001, mais ou menos, entre esse período. E eu acompanhava ele, gostava de ir, jogava videogame, tinha alguns jogos específicos da época, então foi o início, eu acho, desse contato com esse mundo, né, geek, que na época ainda não existia essa nomenclatura, mas eu acho que começou um pouquinho ali. Nesse meio tempo, também existia, né, os clássicos que passavam na TV, tinha Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, então os canais que a gente tinha de TV aberta era o que possibilitava a gente ter contato com esse mundo, né, do anime, estava muito em alta, tinha acabado de chegar no Brasil, então teve aquele boom, né, nos anos 2000. Além disso, eu sempre fui aquela criança criativa, então eu estava sempre desenhando com os próprios brinquedos, alguns brinquedos dentro daquela temática. Eu lembro que teve um ano, eu acho que eu estava indo para a primeira série, que minha mãe comprou um conjunto de roupa que tinha a temática do Digimon. E eu acho que foi um dos primeiros desenhos, né, animes,
que realmente me fez, assim, ter um gosto. Eu olhava muito diferente para os episódios que passavam. Então, tudo me chamava bastante atenção. Então, ter ganhado também aquela roupa, então, me marcou bastante. Aquela época que tinha os brinquedos de bichinho virtual. Então, todo o contexto fez com que criasse, assim, uma memória afetiva com esse desenho. Era muito especial assistir, ficar esperando a abertura. Então, era, assim, um momento mágico para aquele Alan menino, né? O Alan criança. E, além disso, foi desenvolvendo também a questão por gosto por revistas, a questão do quadrinho, Turma da Mônica, né, que é bem forte no nosso país. Tinha a revista do Herói, com esse mesmo título, Revista Herói, alguma coisa assim, que era bastante popular na época. Eu lembro dessa, essa é um clássico da época. Então, Toda esses cria foram nos meus anos primeiros... 90 curtia muito a revista Herói, né, cara? Era Curtia, onde né? você podia acompanhar as matérias, né? Saber o que ia lançar de anime, de filme, de história em quadrinho. Uma revista muito icônica. O pessoal menciona muito ela. Então, eu acho que eu sou meio que essa cria aí também, né? Apesar de ser na Bahia, geralmente essa cultura é um pouco mais forte no Sudeste, mas lá a gente tinha essas referências, né? Chegava até a gente. E outra coisa também, assim, que foi muito forte também dentro desse universo é a questão das cartinhas que eram vendidos em todos os locais, assim, bar, pequenas mercearias, tinha aquelas cartinhas que eram colecionáveis do Yu-Gi-Oh!, tinha algumas cartinhas de novela, a questão também que vinha aqueles brindes promocionais de alguns salgadinhos que até hoje são vendidos, mas a gente não tem mais, né, esses brindes colecionáveis. Então, todo esse contexto, assim, meio que formou, né, o gosto por esse universo. Eu acho que... Que bacana, você comentou dos salgadinhos aí, é um também que realmente teve muito por aqui, dos Tazo, tinha um que eram os montáveis, não sei se o Giovanni vai lembrar dos montáveis, que eram os personagens da Marvel que ele vinha pra você desmontar e montar. No mesmo material do Tazo, né, só que era meio que você conseguia montar um bonequinho com eles. Isso aí, cara, era sensacional essa fase, que saudade, cara, nossa. Então, eu acho que um pouquinho, né, de cada coisa dessa, eu acho que faz um pouco parte, assim, do todo, do que me compôs aí também como profissional e também como pessoa. Então, são essas oportunidades, né, que os jovens, né, as pessoas têm no dia a dia com a cultura, um pouco diferente do que é feito no Brasil, mas que a gente conseguiu se adaptar, a gente gostou. Então, assim, é algo de fácil acesso, todo mundo pode consumir, também é algo saudável. Então, eu acho que o meu eu, né, para as pessoas que ainda não me conhecem, eu acho que é um pouco feito disso, dessa questão da nostalgia. Eu também fui uma criança que acompanhei novelas, então toda essa coisa de chegar até as séries, aos filmes, foi composta muito por essa questão da cultura dos anos 90, que acho que estava bem alta ali, só que estava em formação, a gente ainda não entendia o que era, mas eu acho que todo esse contexto de filmes, de desenhos, aqueles clássicos que passavam na sessão da tarde, então eu acho que tudo isso foi alimentando um pouco esse gosto por esse ambiente. Aí eu desenvolvi, né, esse gosto, continuei acompanhando, tive aquela fase roqueiro, acho que todo mundo teve um pouco dessa fase roqueiro. Com certeza. E também eu acho que está muito próximo, né, desse ambiente. Então, são conceitos, né, são pequenas coisas ali que vão fazendo com que o nosso gosto e as nossas preferências acabem ficando voltadas, né, a esse ambiente. Na adolescência, eu meio que fixei um pouco mais o gosto pela cultura pop voltado mais à música. Teve aquele boom, né, MTV, aqueles DVDs que eram piratas, que eram vendidos no camelô. A gente comprava, vinha com vários desenhos, vinham com vários clipes, eram séries. Esses DVDs eram clássicos, né, cara? Formaram o caráter também, esses DVDs aí. Então, ter vivido a fase do DVD, do videocassete, da fita, né, também, do CD, Walkman. Então, todas essas plataformas de mídia, eu dou um pouquinho de ênfase a esse tipo de informação, porque é minha área, então eu sempre puxo um pouquinho a sardinha para esse lado, né, da visão da comunicação. Então, a minha história é muito voltada sobre isso. Sempre tem ou alguma mídia, ou física, ou digital.
E passando por essas fases, né, até a adolescência, ganhei computador. Então, quando ganhei meu primeiro computador, eu utilizava muito para fazer trabalho escolar. Então, meio que ficava sempre por conta de montar slide, então desenho, alguma coisa assim feita no Paint. E eu lembro que eu fiz 2 animações no Paint. Eu ia desenhando, printava, salvava e levava para o Movie Make. Aí acabei gostando muito dessa coisa de desenhar, mesmo sendo Que da desenhos hora. bem amadores, era bem amadores mesmo, aquela coisa assim de desenho de palito, mas que pena que eu não tenho mais os arquivos salvos, mas eu lembro que eu desenhava, salvava e tentava fazer aquela animação meio grotesca no Movie Make. Eram também meio que um entretenimento, então tudo isso, eu acho que outras pessoas também, né, são formadas a partir disso, usar o entretenimento ali também como a brincadeira, na verdade, ali também como uma ferramenta de trabalho, alguma coisa assim, acaba surgindo quando a gente entra nesse mundo aí do desenho, das mídias. Passando um pouco a adolescência, eu tinha uma amiga, na verdade tenho até hoje minha amiga, inclusive ela virou minha vizinha, e a gente estudava junto e ela fazia um curso numa escola de design gráfico, que tinha lá os programas, e essa escola acabou patrocinando ou organizando, eu não lembro direito, um evento focado na cultura anime e mangá. Aí foi quando eu comecei a conhecer isso. Ela me convidou para ir para esse evento, aí foi minha primeira experiência em realmente um evento, um encontro voltado a essa questão dos animes, do mangá, da cultura otaku, que estava bem alta. Foi no ano de Bacana. 2008. Você leu minha mente agora. Eu ia perguntar se você lembra que ano que foi. 2008, então. Legal. Foi em 2008. Então, dando um pouquinho mais de contexto, em 2008 eu estava ali na 8ª série e com essa amiga a gente foi para esse evento. Acabou que virou um ponto de encontro. Outros amigos próximos que a gente conhecia foram também. Então foi bem interessante porque ali meio que a gente teve de forma palpável tudo aquilo que a gente conheceu na infância. Então foi bem divertido, ainda não tinha contato com o que era um cosplay. Sabia, assim, por alto, por ver na internet, alguma coisa assim, mas não, assim, aquela coisa física ali, né, na minha frente. Então foi algo assim que foi um divisor em relação a consumo de cultura, a consumo de entretenimento. Porque até então, como eu falei, quando a gente olha, assim, para Bahia, para a região, meio que as pessoas já têm ali definido como que é a nossa cultura, né? As pessoas têm uma visão, assim, bem... eu não posso dizer, assim, caricato, estereotipado, até porque em alguns locais realmente é o que é vendido, né? O que as pessoas conhecem, ou da Bahia, ou do Nordeste, é realmente aquilo. Então, mas não só aquilo. Então, quando eu tive contato e outras pessoas tiveram contato com aquilo, outras pessoas, antes, né, daquele evento acontecer, elas já imaginavam, elas já pensavam, elas já trabalhavam com aquilo. Então, quando a gente pensa assim, em 2008, na Bahia, né, em Feira de Santana, meio que a gente ainda tem aquela ideia do pagode, do axé e tal, mas naquela época já existia muita gente trabalhando, consumindo, entendendo sobre a cultura. Não era geek, né, na época, a cultura otaku. Os eventos eles eram bastante enfáticos sobre isso. Então, naquela época já existiam grupos, já existiam pessoas aficionadas por esse tema. E ter tido contato com o primeiro evento foi realmente essa coisa do divisor de águas, né? Você consumir e naquele ano você acabar vivenciando ali uma experiência dentro desse tipo de evento. Então foi bastante interessante. Acabou que outros grupos surgiram a partir daquilo. Em 2009, logo no ano seguinte, teve outros eventos. A coisa meio que tomou realmente assim uma proporção em larga escala. Foi quando eu também entrei como staff. Legal, Houve um cara. evento que teve 2 edições no mesmo ano. Então a sua jornada com eventos de cultura pop no geral começa como um staff do evento que você frequentou pela primeira vez. Que legal, cara. Mágica essa jornada. Não, eu diria mais como visitante, né? Ali no 2008 já meio que despertou, né? Aquele contato. Mas em 2009 realmente Legal. foi quando eu entrei, assim, de fato, para
os bastidores, né? E você ficou surpreso quando em 2008, você participou desse evento, com que existiam outras pessoas que também gostavam desse tipo de coisa? Porque eu falo às vezes por mim, né? Mesmo estando aqui no estado de São Paulo, por um tempo eu me achava muito, assim, que eu achava que era uma coisa que, assim, pouquíssimas pessoas consumiam, né? Na escola que eu estudava, por exemplo, eu conhecia uma pessoa que lia quadrinhos além de mim. No seu caso, quando em 2008 você viu esse evento, você se surpreendeu ou era uma coisa que você já sentia que existia na sua região? Eu não sei como te responder isso, porque eu não tenho assim, uma memória muito boa em relação a esse tema, mas eu acho que eu posso dizer assim, que o que me surpreendeu mais foi o evento em si, porque eu acho que essa questão assim das pessoas gostarem do mesmo tema, como eu falei, por acompanhar meu irmão, né, para ir naquelas casas de videogame, ter amigos que comentavam, às vezes na escola o episódio que aconteceu virava tema ali, né, na hora do recreio da gente conversar, ter os amigos que eu jogava Yu-Gi-Oh, né, com as cartinhas que eram vendidas naqueles pacotinhos. Então, em termos assim de público próximo, né, meio que eu já tinha essa noção que existia, né, era um tema que era Legal. transversal ali para todo mundo, né, o pessoal que estava meio que próximo a mim. Na família também, tinha uma prima que tinha um videogame em casa, a gente jogava juntos, então assim, meio que era algo muito familiar, sabe, assim, pra gente, mas eu acho que a surpresa mais foi mesmo a questão do evento e mais ainda ter sido algo que reverberou. Então, depois de 2008, 2009, houveram outras edições de outros eventos. Como eu falei, teve esse outro grupo que surgiu por conta de uma amiga que eu conheci. Outra coisa que é sempre bom lembrar é a questão também das redes sociais. Nessa época era muito comum a gente usar o Orkut e o MSN, então meio que a gente alimentava ali a nossa comunidade em alguns chats, em algumas comunidades, no Orkut e também no MSN. Então, era meio que o dia do evento era mais como se fosse um ponto de encontro daquele pessoal que estava ali no Orkut, no MSN. Então, foi por onde também a gente começou a alimentar outros temas dentro dos eventos. Então, cresceu muito essa questão da comunidade otaku, né? A comunidade do pessoal que gostava de anime, gostava de mangá, muito por conta também dessa proximidade com as redes sociais. Aí, de 2009 para 2011, foi aquele crescimento, né, como staff também desse mesmo evento que eu participei, e acabei entrando muito para o lado do marketing. Eu gosto muito de conversar com as pessoas quando me perguntam como que eu entrei e acabei gostando disso. Eu acho que assim, foi 3 pilares que me fizeram continuar nessa área de gostar e também sobre a minha profissão, porque foi muito coincidente, uma coisa coincidiu com a outra. Eu gostava um pouco da temática. Quando eu entrei para staff do evento, eu fiquei focado nesse departamento do marketing, né, de fazer as artes, de divulgar, de estar ali com o controle das redes sociais, que ainda na época era o grupo de MSN e o Orkut. Teve também um período no Facebook, quando surgiu, a gente utilizou. E entre esse período de 2009 a 2012, 2013, eu estava ali nos bastidores, tinha esse contato com a questão do marketing, né, a parte meio que administrativa do evento, e gostava muito, gosto muito, né, dessa temática. Eu não me coloco muito como aquele nerd de saber algo assim especificamente ou profundo sobre algum tema. Por exemplo, como existem os fãs de Star Wars, né, que a galera sabe de todas as falas, né, o contexto de cada filme, como que eles se interligam. Então, tem alguns animes, tem alguns jogos assim que eu tenho preferência. Eu acho que eu sou mais fã do universo Marvel, mas também não sou aquele que conhece todo ele, apesar de acompanhar com bastante assiduidade todos os filmes que são lançados, né, saber o que está acontecendo em cada universo. Mas eu cheguei até isso por conta de alguns
algumas produções específicas. Como eu falei, a época do Yu-Gi-Oh!, das cartinhas me marcou muito, a época do Digimon, eu acho que o primeiro desenho assim da minha infância que realmente me chamou a atenção. Avatar, a Lenda de Aang, os X-Men, o primeiro clássico. Então, essas produções, elas têm, assim, para mim, formaram uma memória e eu tenho até hoje assim um apelo sentimental muito grande. Aí as séries que vieram derivadas, né, os Você outros filmes. colocou o Avatar, a Lenda de Aang, e já subiu no meu conceito, viu, Alan? Já ganhou uma estrelinha aqui pra mim, que isso aí realmente pra mim é um dos meus preferidos também. É isso, eu gosto bastante também. Então, são essas produções assim específicas que acabaram assim moldando muito o meu gosto. E foi com esse um pouco desse background que eu acabei chegando na produção de eventos. Para além disso, em 2012 especificamente, eu comecei a escrever um blog. Na época o nome era Pop Like, acompanhava meio que a tendência do que estava rolando no mundo pop, música, videoclipe, séries, filmes. E foi quando eu comecei a me distanciar um pouco mais dessa coisa da cultura do anime, da cultura otaku, né, a coisa do mangá. Porque o blog falava de outra parte dessa cultura pop, mas não especificamente para essa vertente. Eu trazia, né, algumas coisas sobre séries, sobre filmes, mas não era tão focado quanto os eventos que estavam acontecendo. Fiz um evento, que foi um encontro em 2012. O dia da temática do blog era comemorado, né? Foi uma só edição desse evento. E nele eu já trouxe algumas coisas voltadas a jogos de tabuleiro, algumas coisas também de consoles. Teve bastante diversificação de atividades, mas ainda foi algo pequeno. Foi feito o pessoal, né, que era próximo, foram amigos, pessoas que conheciam o blog, que também participavam desses outros eventos e a gente acabou nos reunindo e feito o encontro com aquela temática. E aquilo me despertou. Eu falei, poxa, eu já produzo eventos como staff, fiz um pequeno encontro no meu blog. Eu acho que realmente eu estou na minha área, porque assim, eu produzia conteúdo, fazia o marketing do blog, fiz o marketing do evento, as artes e tudo mais. E acabei no ano seguinte, depois de 2012, entrando numa faculdade para fazer o curso específico de publicidade. Aí, quando eu entrei nessa área, meio que ficou um pouquinho de stand-by a questão de participação do evento. Se eu não estou enganado, o último ano que eu participei de algum evento como staff foi no ano de 2013, então ficou bem delimitado essa questão do período que eu estive como fã e como staff dentro de um evento, até esse ano que eu entrei na faculdade. Participei de alguns outros eventos como visitante, porque ainda me era muito interessante, eu gostava e tal, mas entre 2013 e 2015 eu fiquei meio que focado muito na minha área profissional. Eu já tinha começado a estagiar em 2013, quando eu entrei na faculdade, então eu me dediquei bastante. Eu sempre fui um pouco assim, mais voltado a essa coisa de ficar estudando e tal. Então, quando eu comecei a trabalhar, me abriu ali uma outra visão sobre a questão de produção de evento, por conta de estar dentro da área de publicidade, e eu fui alimentando ali aquele conhecimento, né? Fui me aprofundando, peguei os conceitos que eu tinha de produção de evento e no início de 2015 eu comecei a escrever, a produzir o que seria o Comic Summit. Eu lembro que... Legal, cara. Legal demais. Eu lembro que no ano anterior, 2014, também se eu não estiver errado, eu acho que foi o primeiro ano da CCXP no Brasil. Sim. Ainda eu acho que não tinha esse nome, antes era Comic Con Experience, mas eu acho que eles tiveram que reformular. Então, naquele contexto da faculdade, de estar trabalhando, aquele contexto da CCXP no ano de 2014, e por conta da produção que eu tinha feito com o blog, meio que eu me senti um pouco mais maduro para fazer algo um pouco mais elaborado. Então, o Comic Summit ele surgiu com esse contexto.
né? Todo esse background de vivências, de experiências e também de uma mudança, porque até então o que eu conhecia do universo da cultura pop era a nomenclatura otaku, né? As pessoas ainda não eram chamadas de geeks. Os nerds ainda não eram vistos de forma pejorativa, era algo que era como se fosse uma ofensa, né? Chamar alguém de nerd e tal. E teve toda aquela mudança social dos anos 2000 aos anos 2010, né? Teve um crescimento para essa área cultural e meio que se convencionou essa questão do geek. As pessoas começaram a entender mais ou menos o que é que era, mas na região, pelo menos especificamente em Feira de Santana, e foi o meu contexto, as pessoas ainda não conheciam o universo geek. A gente conhecia o universo otaku, o universo de anime, a questão do cosplay e as coisas relacionadas à cultura gamer, ainda não como uma cultura, como essa nomenclatura que é muito forte hoje, tem as convenções voltadas a game também, mas pelo menos na minha cidade e nas outras que são próximas e que eu tenho memória, as pessoas ainda não conheciam muito essa questão dos quadrinhos em relação a evento. Era E o que de algo fato muito é mais próximo. popular até hoje, né, Alan? É mais popular essa coisa do anime e do mangá hoje, porque isso veio muito forte aí na época, na mesma época que você falou, começo dos anos 2000, 2010, né? O público começou a acompanhar muito animes, era muito mais de fácil acesso. Você baixar um anime, você assistir, passava até no SBT, foi se popularizando muito, e esse termo foi ganhando força, né? Os otakus foram ganhando força, enquanto o nerd ainda tinha essa coisa de estar mais ligado a uma pessoa exageradamente estudiosa e usada como ofensa, né, cara? E o Isso. geek, uma expressão em inglês internacional que demorou para começar a ser usada aqui no Brasil. E eu tenho uma visão de que o geek ele nasce muito dos nerds com vergonha de usar a palavra nerd, sabe? Ele fala, não, eu não sou nerd, sou geek, né? Também tem a parte de que o geek pode ser um pouco mais conectado com pessoas mais próximas da cultura da tecnologia, né? Ah, o cara manja muito de PC gamer, enfim, de programação, ele é o geek, né? Tem um pouco disso também, mas eu acho que aqui pro Brasil o geek chega meio que como uma forma de não usar o nerd por vergonha, sabe? E também não é o otaku, Isso. porque não necessariamente é fã de animes e mangás, aí convencionou-se o geek, mas de fato, até hoje o mais popular é o nerd de animes e mangás, realmente, né, cara? A gente falou sobre isso no meu último programa até, né, Mike? A gente comentou brevemente sobre isso. Sim, sim. Isso. Aí, nesse cenário, surgiu, em 2015, o primeiro, eu tenho, assim, a honra, eu não tenho todos os dados em relação a outras cidades, mas convenção focada, né, na cultura geek, na questão dos quadrinhos, com o formato que o evento teve, a gente foi o primeiro. Aí vem toda essa questão aí da produção, do que foi feito. Então, para chegar até o evento, eu tive essa jornada, né, como fã, como visitante, como staff, e em 2015, produzindo, eu tomei muito como referência, como eu falei, a CCXP, que na época tinha outro nome, e estava mais próximo daquilo que eu consumia. Como eu falei, eu apesar de gostar, né, do anime e tal, eu não era muito o fã que sabe a fundo todos os episódios de Naruto, todos os episódios de One Piece. Tinha outros animes que estavam em alta na época, que tinham mais de 300 episódios. Então, nesse contexto aí, não era muito a minha praia. Eu gostava mais, assim, de ver as séries, os filmes, mais as produções americanas. Aí o comic, para ele ganhar hoje a forma que ele tem, depois desses 10 anos, meio que eu tive que retornar a todo esse contexto do que foi a primeira edição e do que eu vivenciei. Para o primeiro evento, foi um pouco mais difícil fazer, porque são eventos que as pessoas ainda, a grande maioria, em relação a público que não consome mais, que não consumia, na verdade, na época, ou anime, ou história em quadrinhos, ou não tinha essa relação com os games, era mais difícil de você ter esse público. Então, o evento, ele se ateve muito também à questão dos artistas,
Então, o primeiro Artistes Alley também que eu tenho conhecimento na região também foi no Comic. Então, a gente abriu porta para quem desenhava, para quem já tinha alguma produção já publicada, mas não tinha visibilidade. Incrível, Outra cara. coisa também que foi bem bacana que a gente fez no evento foi trazer, ainda que de forma bem, como é que eu posso dizer, de forma bem tímida, a questão dos influenciadores. A gente teve um painel que tinha youtuber, tinha escritor, tinha comediante, e o pessoal utilizou o espaço mesmo para conversar com a galera, os visitantes, dizer como é que funcionava o trabalho, o que é que eles faziam no canal deles. Então foi bem importante para essa virada de chave em termos de produção de evento. E assim, foi uma festa, porque a staff ela foi produzida com pessoas que, na maioria, nunca tinha participado de uma produção de evento. Foi algo assim realmente muito novo, muito embrionário também, apesar do evento ele trazer uma proposta nova. E em relação ao público, para mim foi uma surpresa no dia, porque o evento ele coincidiu com um evento que já acontecia em Salvador e que já tem um público consolidado, é um dos maiores eventos. E em Feira de Santana, um outro evento colocou duas datas no mesmo final de semana da gente. E assim, para mim foi bem surpreendente ter tido um público considerável, até acima do que eu tinha estimado em relação à venda de ingresso. No dia a gente teve que vender os canhotos para poder continuar contabilizando a entrada de pessoas. Então foi Da algo, Pô, que hora. legal. foi bem Incrível, assim, fantástico. é isso, foi muito surpreendente, porque era uma aposta, entendeu? Era algo que eu estava fazendo, como esse também, assim, sozinho. É muito difícil a gente conseguir patrocínio. Graças a Deus, hoje temos as leis de incentivos à cultura, então muitos eventos eles estão conseguindo editais e parcerias e tal. É bem bacana a gente ver que realmente está sendo visto, está sendo valorizado. E uma coisa que eu gosto de enfatizar em relação ao primeiro foi a questão da equipe. Como eu falei, era um pessoal que ainda não tinha contato com produção e eu treinei todo mundo. Foi, assim, algo para mim desafiador e ao mesmo tempo bem interessante de ter feito, porque eu estava Que na bacana. faculdade e estava na faculdade, trabalhava ainda meio que como estagiário, mas era um turno dedicado à faculdade, outro turno dedicado ao estágio, e quando chegava em casa tinha que fazer trabalho da faculdade e dar conta do evento. Então, ter produzido o evento me deu muita experiência, tanto para minha área quanto em lidar com essa questão de produção e organizar equipe, porque, como eu falei, eram pessoas que não tinham realmente experiência, eram fãs, cada um entendia de alguma coisa, e Uhum. meio que eu consegui orquestrar, né, virtualmente, a gente fazia grupos e fazia reuniões, e deu tudo certo, graças a Deus. É legal que Falando você já assim, vinha com uma boa bagagem, né? Você, assim, desde lá de 2008, no seu primeiro contato, aí depois você participando como staff, e depois a parte teórica que você adquiriu na faculdade. Então, quando você resolveu fazer o primeiro, você já tinha uma bagagem legal, tanto para você quanto para orientar as pessoas que nunca tinham participado, né? Isso é bem bacana. isso, eu acho que é uma soma, né, de experiências que acabou que fez com que o evento desse certo. E o selo do Comic, ele foi muito forte, que acabou reverberando, mesmo não tendo outras edições, né, nesse período aí de 10 anos. Mas em termos de contexto, depois de 2015, teve essa revolução dos eventos geeks. Então, assim, eu acho que o Comic, ele lançou na região, deu essa quebra do que era evento de anime para o que é evento geek, e meio que a gente tem o selo do primeiro evento, assim, propriamente dito, no formato de evento geek, voltado a quadrinhos, a ter painel, a ter Artistes Alley, a ter essa variedade de oferta de atividades naquele contexto. Né? Hoje a gente já A tem. gente percebe que chega a ser um divisor de águas, né? Para a região, o evento, ou primeira edição do Comic Summit, né? Pelo que você está contando para a gente aí. Existem Sim, o material, aquele que foi produzido antes e o que foi produzido depois. Então, acaba sendo até um evento de referência para a região, né? eu acredito, porque quando eu fui pesquisar para esse, que eu vi
eu fiz uma pesquisa exploratória pelas redes sociais mesmo, vendo, né, as datas que os outros eventos vieram, até algumas nomenclaturas que ainda não eram utilizadas. Então, Feira de Santana é a segunda maior cidade da Bahia. Na Bahia a gente tem 417 municípios, então é uma cidade que é bastante vista. Então, quando a gente fala sobre algo que é nichado, a gente entende que de alguma forma as pessoas tiraram a ideia de algum lugar. Como eu falei, a minha referência maior naquele ano foi a CCXP, e eu entendo que meio que é uma cascata, né? Vem ali o maior, depois vem os eventos embrionários, e aquilo vai tendo proporção. E eu acho isso bem bacana, porque a gente alimenta na nossa região um mercado que as empresas ainda não têm conhecimento. Então, existe um público que não é mais nicho. Hoje a gente tem pessoas de diversas idades. Minha mãe, ela tem mais de 60 anos e ela assiste dorama, entendeu? Ela acompanha filme, ela acompanha série. Então, é algo que é palpável em termos de público e que essas pessoas que consomem já entendem, entendeu? Mesmo que o público geral que vai para a sala de cinema não consiga fazer as 80 conexões que existem entre os filmes da Marvel, mas elas já assistiram Homem de Ferro, já assistiram Vingadores, às vezes têm filhos e compram produtos. Então, realmente, os personagens deixaram de ser ilustres desconhecidos para estar, mesmo que até superficialmente, as pessoas hoje sabem quem são, né? Quem são isso? Tá em capa de celular, tá em estampa de camisa. As lojas têm departamentos específicos, né? Para a questão, assim, princesa da Disney, personagens do Harry Potter, itens licenciados do Homem-Aranha. Então, assim, é um mercado que, para as marcas maiores, geralmente alinhadas às próprias editoras e produtoras de cinema, já sabe que tem consumidor, mas na nossa região especificamente, eu ainda, como produtor, encontro algumas barreiras para conseguir parcerias. Não são todas as empresas que a gente bate na porta que mostra, são dados, não são algo não são ideias que a gente mostra. Quando eu sento para conversar, para apresentar o evento, para mostrar que ali existe uma maneira da empresa se divulgar, que isso é muito interessante para o evento ter esse tipo de apoio, que não dá para a gente abarcar tudo, a gente apresenta dados. Então, até o próprio Instagram do evento, hoje ele tem uma notoriedade não só na região, a gente está sendo visto pelo país, e isso, a plataforma do Instagram, ele entrega as cidades onde a gente está sendo visto, tudo de forma orgânica, as parcerias, o que chega até ao evento. Então, mas isso também é através de muito trabalho, muito trabalho, muito suor, porque eu tenho que dar conta do meu próprio emprego, e nos momentos que eu tenho livres, né, entre várias aspas, eu utilizo ele para estar produzindo o evento. Então, essa nova edição do Comic Summit, ele está sendo, de novo, produzido por mim, sozinho, e dessa vez agora sem nem staff inicial. Todas as coisas estão sendo feitas, as negociações, busca de parceria, busca de atividade, tudo que está sendo incluído no evento. Estou indo atrás. Nas minhas horas vagas, estou acordando cedo, dormindo tarde, tentando incluir na minha agenda de trabalho oficial o evento, mas graças a Deus está dando certo. E essa questão de estar produzindo algo que tem mercado e tem público dentro desse contexto, né, da publicidade e do marketing, para mim é um sonho, porque assim, você fazer algo que você gosta é diferente de você só fazer. Então, concordo. Ser fã, gostar daquilo que faz, eu acho que tudo isso é o que faz sentido, entendeu? Você entrar em algo para fazer e aquilo não tá alinhado com a sua história, com as coisas que você acredita, acaba sendo algo vazio. Então, eu vejo o Comic Summit, o nome, o mascote, as cores, tudo que eu fui pesquisando para utilizar, meio que é como se fosse realmente ali um filho, sabe? O próprio selo eu fiz baseado em uma ideia de bichinho virtual.
eu lembro que para desenvolver o mascote, eu lembrei do Bomberman, a questão das cores. Eu lembrei do Sonic e também a coisa trouxe também um pouquinho do universo do Japão em relação ao nome e a história do mascote, que o nome dele é Yue, que significa lua em japonês, e as cores e tal. Então meio que eu tentei ali mesclar em termos de fonte, em termos do desenho, da construção de marca, tudo que foi feito para elaborar o brand do evento, foi a união, né, disso tudo. E também o conceito, né, do evento, ele é diferente dos outros eventos que acontecem por conta das duas propostas. A primeira, que não é apenas um evento cultural, e eu gosto muito de frisar isso, porque quando a gente trata ali de marca e posicionamento, eu preciso apresentar para quem vai apoiar o evento que é algo sério. Então, o que é visto, né, sobre essa cultura é que é algo só de diversão, mas não é apenas isso. Então, tem muito trabalho envolvido também, né? Então, assim, eu não estou dormindo tarde, acordando cedo, utilizando os finais de semana que eu tenho, que eu poderia estar, sabe, ali só relaxando para produzir algo só pela diversão, porque é um trabalho, sabe? Então, para a gente refletir a seriedade, o suor, né, tudo que eu venho entregando para que o evento dê certo e para que as empresas e a região, porque uma coisa é você fazer um evento e quebrar paradigma em termos de conceito e público, né? Apresentar um evento diferente e ter um público que gosta daquilo. Mas outro grande paradigma, e eu gosto de frisar isso, quando é relacionado à Bahia, especificamente, e tendo contato com lojas e marcas que são de outros estados, alguns muito resistentes, então é mais amplo o trabalho, né? Mais difícil você quebrar o paradigma da visão que as pessoas têm sobre a minha região, que infelizmente é muito estigmatizada, é uma realidade. Muitos ainda entendem o Nordeste, a Bahia, como escassez, né? Uma região de escassez, ou uma região do axé, uma região em que as pessoas têm determinado tipo de postura, mas não é bem assim não. Pelo menos o que eu encontro hoje, que são parceiros, a principal loja que está nos apoiando, ela vende uma história de empreendedorismo, então é uma história muito forte para a realidade da cidade, do município, e ela conseguiu, através também de muito trabalho, muito esforço, desenvolver o projeto dela e virar referência e ser conhecida através do trabalho e do empenho que ela realizou e vem demonstrando. Então, fazer essas alianças com também outras empresas que têm também uma história, né? Inclusive essa marca apoiadora, é bem interessante que eles têm uma história em quadrinhos, eles têm itens relacionados à temática, coisa gamer. Então, assim, tudo que eu busquei, que eu venho incluindo em termos de atividade, experiências para passar para o público. A gente vai ter desenhistas que são jovens, então quando a gente traz para um evento um quadrinista que já lançou um material, né, que já tem publicação, e a gente coloca ele junto com uma pessoa mais jovem, que é o que o evento também vem trazendo, que é uma pessoa que está começando ali no desenho, e tem um artista ali que tem várias fases, né, do que é ser um artista, a gente também contribui para o visitante e para as outras pessoas que estão fora, que vão conhecer o evento, que tudo é possível se você se esforça. Então a gente também tem essa questão, né, de além da seriedade do evento, para passar para as marcas, ter essa possibilidade de representar o artista em suas diversas essências, né? Para quem está começando, para quem já tem trabalho publicado. Então, oferecer todos os âmbitos possíveis dentro do evento para que seja divertido para quem vai ver, para que seja rentável para quem vai investir, para que seja também interessante para quem vai estar lá se expondo. Então, assim, são vários segmentos diferentes para dar conta. Como eu falei, eu produzo sozinho. E é muito
eu não digo assim, a palavra difícil, eu acho que ela é usada quando a gente ou não se dedica, ou quando a gente não tem zelo com aquilo que a gente se dedica. Eu acho que a dificuldade vem muito disso. Apesar de todos os nãos que a gente recebe, né, no percurso, na produção, eu não desisti, a gente não pode desistir. Então, eu acho que também se tivesse recebido todos os sims que eu esperava, eu acho que eu não estaria nem aqui conversando com vocês, porque assim são ideias que acabam surgindo para que aquilo dê certo. Então, estrategicamente e em relação à parte assim administrativa, o que é que eu falaria assim para as pessoas? Quando a gente recebe um não, a gente acaba tendo mais possibilidades de ter um sim. Então é mais ou menos isso que eu faço para poder produzir o evento e até em outros parâmetros da minha vida. Tipo, Você vai meio que desenvolvendo algumas imunidades aos nãos, né? Só não vou por esse lado porque eu já sei que ali vai ter um não, então eu vou por aqui porque eu acho que já vai ser mais certeiro. E também como uma gamificação. É como se eu não conseguisse aquele prêmio naquela fase, então eu me dedico 2 vezes mais para ir até outros. Então, se eu tivesse recebido um sim, assim, logo de cara sobre alguma parceria, alguma atividade, eu não teria o pensamento de ir atrás de 3 a mais. Então, meio que eu faço esse desafio. Eu tive um não com 1. Agora eu vou atrás de 3 e vou conseguir colocar esses 3 dentro do evento. E foi justamente isso que acabou fazendo com que o evento, que seria apenas um evento comemorativo, tivesse agora uma line-up tão diversificada e tão com a qualidade, né, que o evento tem. Entrando um pouquinho nessa parte, eu quero muito agradecer a todos os escritores, os quadrinistas, os desenhistas, as bandas, os parceiros, né, que toparam entrar nessa edição comemorativa. E assim, eu não esperava realmente que a gente ia ter uma edição tão grande. Então, não era para ser o evento. Não sei se eu estou sendo arrogante de dizer que está grande o evento, mas... Imagina, eu estava vendo pelo cadastro que a gente colocou lá no Calendário Nerd que tem muito conteúdo mesmo. Então, assim, olhando daqui é realmente muito recheado. Vocês realmente estão de parabéns por um evento com tanto conteúdo assim, né? Eu já ajudei a organizar alguns eventos e tenho uma leve noção do trabalho que dá. E você comentou de fazer tudo isso sozinho, então realmente é uma grande conquista e realmente está de parabéns. Obrigado. Mas é isso aí, é uma grande conquista, mas tem grande esforço aí que eu venho tendo, mas eu falo assim, eu produzo só, mas não faço só. Então são esses parceiros, são esses artistas que vocês também do podcast, as mídias, todo mundo assim que eu fui atrás. É engraçado, eu sempre tenho isso na minha trajetória, que as coisas para mim elas não chegam. Eu fico, Deus, por que tudo é um pouco mais tem um pouco mais de sacrifício? Porque se eu não vou atrás, se eu não bato na porta, se eu não mostro, se eu não insisto, as coisas simplesmente não acontecem. Eu acho que um pouco de ter me apegado ao evento foi essa materialização dessa minha insistência nas coisas. Então, assim, é algo que eu incentivaria a qualquer pessoa, seja para quem produz evento, seja para quem vai iniciar um canal, seja para quem quer montar algum negócio dentro dessa área, seja para um desenhista, insistir, ir em busca, pedir, bater nas portas, mostrar que aquilo que está sendo feito tem valor, tem sentido e também é algo rentável. Porque, como eu falei, quando a gente fala de artista, a gente pensa assim, pessoas que estão ligadas a alguma emissora ou alguma produtora de música, ou então ao pessoal hollywoodiano, né, que tem ali as grandes empresas por trás. Mas assim, quando a gente fala artista, a gente tem desenhista, a gente tem escritor, então são pessoas que têm a questão da economia criativa vinculada ao seu trabalho. São pessoas que produzem produtos manuais, então tem gente que costura, tem gente que pinta, tem gente que faz miniatura com
ou seja, material 3D e pinta, ou seja, com massa de biscuit. Então, a gente tem vários tipos de artistas que estão fazendo produções dentro da temática do universo geek e que é algo rentável. Eles não utilizam ali apenas como um hobby. Às vezes é uma complementação de renda. Então, tudo isso foi pensado desde o primeiro evento para que a essência do Comic Summit, mesmo que ele tenha similaridades com qualquer outro evento, que ele seja diferente. Então, é uma busca constante para mim também como publicitário, conseguir passar essa essência e divulgar o evento, mostrando que ele não tem concorrentes, entendeu? Então, o primeiro deu certo, mesmo com outros 2 grandes eventos acontecendo simultaneamente, justamente por conta disso, porque é um evento diferente. Eu sou muito feliz de poder falar isso com muita segurança, porque ele é parte, né, da minha construção profissional e como pessoa, e eu trago essas essências, né, do que eu aprendi com minha família, com os meus amigos, por onde eu estudei, os lugares que eu trabalhei e trabalho, as conexões, para dentro do evento. Ele é um evento de conexão, é um evento de network, é um evento para dar visibilidade. Então, ter essa certeza, ter essa segurança de que o meu selo ele é diferente e que as pessoas podem confiar, podem se interessar em apoiar, para mim é muito importante ter essa clareza. Então, o Comic ele não é só um evento, não é um dia, entendeu? O evento ele está acontecendo praticamente há 2 meses, né, que é o período de antecipação que a gente divulga. Já teve negócios fechados nos bastidores. Eu indiquei desenhista para um rapaz que ele tem um personagem que ele produz em Feira de Santana. Então, a editora dele, que ia publicar a história em quadrinhos desse cara, contratou esse desenhista. Outras empresas que produzem atividades lúdicas para momento de confraternização de trabalho, também foi feita contato através do evento. Então, assim, é uma rede que está sendo construída. Tem uma parte que as pessoas veem, tem esse bastidor que as pessoas nem fazem ideia que, assim, se fosse mostrar tudo o que acontece, né, do desenvolvimento, daria para fazer, acho que um documentário com mais de 6 episódios. Então, Legal. Tudo que é feito, tudo que está sendo divulgado é uma ponta realmente do iceberg. As parcerias, as lojas que têm produtos e que eu falo, vamos, entra junto com a gente, vocês trabalham de forma remota, vocês fazem entrega, mas vai dar certo, vamos tentar construir para a gente poder mostrar em termos não só regional, mas a minha ideia é que a identidade do evento ela seja reconhecida em outras partes do Brasil, para também levar a mensagem de que a minha região não é só o que as pessoas conhecem. Então, tem um trabalho no mercado, tem um trabalho cultural, mas tem esse mercado, eu digo, esse trabalho meio que filosófico, entendeu? De demonstrar que a cidade e a região, as pessoas que estão lá, podem fazer as coisas com profissionalismo, com qualidade e seriedade. Eu acho muito legal essas colocações que você tem feito em relação à região, porque realmente é bem comum ter as pessoas ficarem presas nesses paradigmas que você mesmo colocou, né? Mas que, na verdade, a região vai muito além disso, né? Então, eu tô achando muito legal você colocar todos esses pontos, simplesmente porque a gente tá indo além de uma região que eu falo por mim mesmo, que eu não conheço muito bem. Então, é legal, é muito empolgante, muito emocionante saber que isso tá além do estado do Sudeste, né? Isso para regiões tanto da Bahia, das regiões como o Nordeste, isso vai além, né? A gente aqui do Calendário Nerd, a gente tem há 3 anos aí cadastrando eventos na plataforma, e para mim começou a ser uma surpresa ver tantos eventos que a gente vê fora da região Sudeste aqui, né? Uma vez que eu fiquei muito surpreso, numa época em que eu estava cadastrando muitos eventos em Manaus, né? Eu falei assim, nossa, eu não sabia que era uma região tão movimentada, né? E ver que na Bahia tem um trabalho diferenciado como o seu, com essa consciência que você tem do que você está produzindo, é muito bacana de ouvir. Eu tenho certeza que muita gente que ouvir esse episódio talvez vá se sentir representado por estar próximo de você, ou talvez não tão próximo, mas fora do Sudeste, que se sinta realmente muito inspirado a... Não, eu preciso mostrar que minha região também é diferente, minha região também oferece muita cultura, muita troca de muito networking, como você colocou, assim como qualquer outro estado. Realmente é muito bacana isso que você está colocando.
É isso, é um trabalho, né, como eu falei, e a gente acreditar, né, que as coisas podem dar certo acho que um tempero, que é assim, como eu produzo ele só, então eu sou meu chefe e às vezes eu não sou um chefe muito bom para mim, então eu exijo muito, cobro coisas que às vezes a gente não consegue deixar de forma tangível, mas que a outra parte fala assim, é um processo, vai dar certo, a gente tem aí uma longa jornada para poder prosseguir, então coisas que eu pensei para essa edição que não daria para fazer e nem até para o próprio entendimento do público seria algo assim muito cedo para poder utilizar dentro desse contexto de retorno. Então, assim, os contatos, você citou aí outras regiões, a gente está em contato com outras regiões, tem outras pessoas querendo vir. Então, assim, eu senti muito a diferença em que fora daqui do estado, o evento ele está sendo abraçado com um pouco mais com um olhar um pouco mais de cuidado. Então, o pessoal interessado em vir, algumas lojas fizeram contato e também a questão de orçamento para saber se era viável. Aí eu tô também com esse cuidado, né, de falar com as pessoas, olha, calma, a gente tem que testar público, a gente tem que saber como é que o evento vai retornar, quem são as pessoas que vão estar lá, se o público é mais maduro, se é aquele público nostálgico, se é um público infantil. Então, até para o que eu possa oferecer na próxima edição, baseado no que as pessoas abraçaram. Então, com os próprios parceiros, né, eu conversei, né, sobre essa questão de poder conversar ali com o público, ter um olhar, porque assim, uma coisa que a gente encontra no evento é um momento muito da pessoa estar ali vivenciando o que ela tem mais, o que ela mais gosta, né? A emoção central a pessoa ela traz ali para o evento. Então, ter o cuidado, né, com o público, o que vai ser feito em termos de atividade, em termos de relacionamento, né? Conversei com as lojas, tudo isso para que o momento seja também de experiência mútua para quem vai se disponibilizar aí para o evento como público e também para as empresas que estão relacionadas, que também elas entendam um pouco melhor. Porque assim, voltando para a área mercadológica de um evento como esse, eu não sei como é em outras regiões, mas a visão e a experiência que eu tenho em relação a isso é que as empresas elas reconhecem o momento do evento como se elas estivessem pagando para ter uma a logo delas estampada no banner do evento. Um evento ele não é para isso. Um evento é para que tenha ali um momento de experiência, um momento de relacionamento, porque assim é muito complicado e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tira as pessoas da casa delas. Porque, assim, a mesma emoção que uma pessoa pode ter em um dia desse do evento, ela pode ter dentro de casa assistindo uma série. Então, quando a gente traz as pessoas para um evento desse que faz elas saírem de casa, a gente primeiro tem que entender bastante daquilo que está sendo proposto, se debruçar um pouco, né, sobre a temática. Então as empresas elas precisam fazer também um pouco desse trabalho e entender que não é só disponibilizar uma marca. Você às vezes tem empresas que patrocinam, tem empresas que trazem atividades, os grandes eventos, tem a questão das ativações, que é também uma novidade que a gente está trazendo para essa edição. Então é ter muito cuidado com o que é passado com o público, né? Porque as pessoas elas querem se divertir, tem pessoas ali que o único lazer que tem, então tem Feira de Santana é uma cidade que tem uma região bem grande, bem extensa, então tem cidades que as pessoas têm o hábito, é muito comum de vir para a feira final de semana para a questão de entretenimento. Apesar de não ser uma cidade que tenha uma identidade turística em termos de espaços turísticos, mas existe o turismo comercial na cidade. As pessoas vêm para os restaurantes, tem uma rede de hotelaria grande, é uma cidade que tem muito condomínios. Condomínios eles estão sendo construídos com essa temática de entretenimento, então tem muitos espaços de lazer. Então quando as pessoas vêm para a cidade, elas querem sair ali
dia comum delas. Então, o evento, ele também tem esse olhar, né, de receber pessoas que vêm de fora da cidade. Tem caravanas que estão sendo montadas para o evento. Então, é algo assim que é inédito do inédito. Se a primeira edição ela foi muito inédita no que foi proposta, essa edição ela está sendo muito inédita também pela questão do público. Então, antes a gente não tinha essa dimensão de que vinham outras pessoas para a cidade, e essa questão mais abrangente torna o evento ele também um pouco mais diferente, porque a gente tem um público novo, tem pessoas ali que vai ser a primeira experiência, né, como evento. Então é um trabalho de estímulo que é feito muito grande, porque não é um evento com entrada gratuita, é um evento que é pago. Então tem todo esse trabalho para poder oferecer algo de qualidade, algo que seja divertido, para que as pessoas tenham ali a experiência boa, tanto para gente que vai produzir e vai estar lá prestando entretenimento, quanto também para as marcas. Então tem todo ali uma rede, né, funcionando, né? O evento ele é um grande organismo, né? Todo mundo que está ali ele tem que ter um motivo, tem que estar alinhado, né, com eu acho que assim seria uma atividade de extrema personalização, você fazer um evento desse. Não é como se fosse um evento, um show, né, que é mais simples. Mesmo tendo vários parâmetros de bastidores, de contratação de banda, questão de palco, luz, iluminação, venda de ingresso, guichê. Um evento desse, ele tem outras áreas que são performáticas. Não é só a pessoa que vai para um espaço e fica ali de frente a um palco assistindo uma apresentação. Então, tem atividades acontecendo, tem as empresas que vão fazer algum tipo de relacionamento ali lúdico, questão de brinde, tem os estandistas que vêm de fora, então eles também se preparam para estar ali interagindo com o público, trazer novidades, fazer com que o seu stand tenha algum diferencial. E, assim, realmente é um trabalho de muita sensibilidade para poder lidar com tantos setores assim diferentes. Graças a Deus, eu tenho a experiência, como eu falei, a vivência, tive a proximidade, tive a primeira edição, que foi bastante interessante. Não sei se para todos os que produzem é da mesma forma. Então, assim, a essência, depois disso tudo que eu falei, o que eu quero também demonstrar é que quando a gente se esforça, mesmo que sozinho, as coisas elas dão certo. Então, ter essa postura de falar que eu faço um evento só, não é para dizer que eu sou o melhor, que eu entendo de tudo, que eu consigo fazer as coisas. É justamente para trazer um outro olhar para as pessoas de que se a gente se esforçar, se a gente se dedicar, se a gente ir atrás, mesmo com dificuldade, as coisas elas dão certo, entendeu? Então, assim, eu quero também usar isso para poder estimular nas pessoas que a gente vem passando por uma fase, né, cultural e normal, em termos sociais, de questão de trabalho, mudança de formato de família, questões de gênero, tudo isso. Então, meio que acarreta nas pessoas algumas barreiras que elas imaginam que, mesmo tendo esse universo, né, de pessoas dando certo, a gente tem a questão muito, né, das redes sociais que é visto, os influenciadores e pessoas que brilham, né, nas suas áreas, a gente às vezes fica na cautela de tentar. Então eu acho que é essa mensagem para trazer para as pessoas que às vezes desistem de fazer alguma coisa que elas acreditam, que passa muito pela questão da meritocracia. Então o esforço, né, daquilo que a gente faz e que a gente acredita, eu acho que o evento ele também tem um pouco disso, sabe? Da gente trazer essa imagem, essa referência de quem produz para as outras pessoas. Então é um estímulo que eu quero, uma provocação que eu quero fazer para as pessoas, de que mesmo com todas as barreiras, mesmo que a gente venha de uma região estigmatizada, mesmo que o momento político, o momento social, ele não seja o mais favorável, ou que ainda assim seja o melhor momento, que seja favorável e as pessoas
de alguma forma elas se sentirem inibidas ou desestimuladas, eu quero muito passar que a meritocracia, ela funciona, dá certo, entendeu? Quando a gente acredita, quando a gente se esforça a fazer algo, a gente tem que se dedicar e fazer com que a mensagem saia de dentro da gente, tome uma proporção física e que as pessoas também possam se engajar. Então é um trabalho, sabe? É um trabalho muito, muito extenso de mudança de paradigma, de mudança também de postura para a gente que produz, alcançar público, porque é um evento que estava há 10 anos parado, até a própria rede social, né? Não estava sendo utilizada. E retornar depois de 10 anos, tendo aí um cenário que existem mais eventos acontecendo, às vezes até simultâneo, como aconteceu na primeira edição, eu queria muito que também as pessoas se atentassem, sabe, essa questão do seu mérito. O sucesso, ele não pode ser medido de forma quantitativa, entendeu? A gente não pode pegar exemplos de números de outros eventos, de atividades, do que aconteceu. Eu acho que o sucesso, ele tem que ser medido a partir daquilo que você planejou. Então, o evento, ele não aconteceu, dia 30 de novembro ele ainda está próximo aí, né? Mas, assim, tudo que eu já conquistei em termos de conexão, em termos de conhecer outras pessoas, fazer networking, ajudar outras pessoas no bastidor do evento, para mim já foi muito válido. Eu acho que sucesso, ser grande, ser pequeno, é baseado muito na nossa própria régua. Então, para o que eu imaginei para a primeira edição e para o que eu imaginei para essa edição de retorno, né, uma edição de ressurgimento, de readequação também do que o evento se propõe, para mim já foi bastante significativo tudo que está acontecendo em volta do nome do Comic Summit. E você sabia que você, ouvinte aqui do Calendário Nerd, pode concorrer e ganhar a um par de ingressos para a CCXP, agora em dezembro aqui em São Paulo, só de estar aqui ouvindo o Calendário Cast? Sim, até eu tô querendo pegar para ouvir de novo o episódio e entender como é que eu faço para ganhar isso. E como é que é, Mike? Explica pra gente aí como é que a gente pode ter a chance de ganhar esses tão sonhados pares de ingressos para o CCXP. É isso aí, Giovanni. Realmente existe essa possibilidade, sim, de você conseguir ganhar esse par de ingressos. E você fica sabendo dessas coisas aqui no podcast do Calendário Nerd, né? Nosso querido Calendário Cast. E como que faz para você participar dessa premiação, né? Agora em setembro, o Calendário Nerd lançou o seu clube de membros. O clube de membros do Calendário Nerd, onde todos os meses a gente vai sortear kits de prêmios, né, entre os membros do clube. E o destaque desse mês vai para o par de ingressos da CCXP, para sexta-feira, fora outros itens que compõem o kit. E para você fazer parte do clube de membros, é só você se inscrever lá no site, calendarionerd.com.br, e lá você vai ter o menuzinho do clube de membros. Você clicou lá, você vai fazer o seu cadastro e por apenas R$ 7,90 por mês, que é o valor mensal da nossa assinatura, você tem a chance de concorrer o par de ingressos da CCXP para sexta-feira e os demais itens. Fora que no clube de membros você não tem só sorteios, você tem benefícios também. Então, acesse o site do Calendário Nerd lá, vai em clube de membros para você conhecer um pouquinho desses benefícios. Beleza? É isso aí, Giovanni. Aproveita e vai lá também. Olha que tá fácil demais, hein? Que bacana, cara. Tô correndo lá agora e se eu fosse você ouvinte, corria também. Aproveita essa chance. Valeu, Mike. Vamos lá. Realmente a gente vê que é significativo o trabalho que você tá fazendo aí na produção desse evento, né? Realmente, no mínimo, inspirador aí pra galera ouvir cada uma das experiências que você teve a produzir, né? Não necessariamente um evento, mas produzir aquilo que tirar do papel aquele projeto, né? Que às vezes ficou engavetado por tanto tempo. É realmente bem inspirador o que você tem falado. Eu acho que saindo um pouco, né, dessa parte histórica, né, essa parte assim motivacional, vender um pouquinho o comic aí para quem está na dúvida, para quem ainda não conhece, para quem também para quem também vai conhecer, né, vocês aí. Então esse recado aí vai para nossa audiência. Acompanhem os meninos, acompanhem o Calendário Nerd, se integrem do que está acontecendo no país
não só na região, porque assim, às vezes tem eventos que é uma cidade bem próxima e às vezes a gente não conhece, então tudo isso é um estímulo para quem produz, para quem está lá nos bastidores. Então, a galera que estiver aí próximo da região de feira, ou quem também estiver fora do estado, tá convidado para vir dia 30 de novembro no Avenida Center. É um espaço de compras referência hoje em Feira de Santana. Cresceu bastante, como eu falei, é um parceiro. Também tem uma história de empreendedorismo bastante interessante, de ser vista, de ser conhecida. O evento ele começa às 8 da manhã, é num domingo. O horário é respeitando quem vem de fora, é respeitando as famílias, né, que vão estar no evento. O evento ele começa um pouco cedo para o que o público veio consumindo nos últimos anos, mas também a gente está oferecendo uma gama de atividades. Então, os parceiros que vão estar fornecendo alguns serviços, algumas atividades que geralmente eles só fazem nos espaços deles. Então, agradecer o pessoal da Playtime, o pessoal da Lucidata, da Sherlock, da Game City. Eita, é muita gente aqui para poder lembrar. Mas o pessoal vai estar lá, né, promovendo atividades exclusivas para o evento. A gente vai ter um concurso de cosplay, a gente vai ter museu, tanto para quem gosta de action figures e esculturas, mas para também quem gosta do rock e também para quem gosta de games e consoles antigos. Então, o evento ele tem uma parte de museu, que esse ano ele vai estar mais elaborado, vai ter mais algumas peças exclusivas para o evento. Então, tem bastante coisa que está sendo produzida e vai ser feita exclusivas para o Comic Summit. Além da parte de games, né, dessas atividades, a gente vai ter também apresentação de dança, apresentação de banda de rock. Uma vai fazer sua estreia no evento, o pessoal do Anarkheim. Então os meninos aí estão iniciando a carreira e a gente conversou no primeiro momento. A gente tinha um tipo de ideia para como seria o cronograma e conseguimos trazer eles para o evento. Vamos ter também algumas atividades específicas das áreas, né, que o pessoal comumente espera, que o pessoal que gosta de TCG, gosta de jogos de mesa, oficinas também. Então, é um evento que ele é multitemático, vai apresentar bastante gente também, que o público ainda não conhece. Então, a gente vai ter escritor, vai ter quadrinistas, pessoas que são da cidade, pessoas que também são da região, que não são da cidade. Então, o line-up ele está bastante diversificado. A gente vai ter o pessoal do Conselho Jedi de Salvador, que estava há algum tempo, os meninos me passaram que eles estavam com saudade de retornar a eventos. Então, para quem é fãzão do mundo de Star Wars, vai ter uma apresentação deles lá na cidade. Então, coisas que ainda não aconteceram dentro de eventos dessa temática, a gente está trazendo. Algumas outras que o público já conhece, nós reformulamos e vamos ter também algumas surpresas que vai estar disponível no site. O site ele já está finalizado, então acho que quando sair o episódio as pessoas já vão ter conhecimento. Então vai ter não um elenco, mas a gente vai ter aí uma parte de uma equipe que está dentro de um filme. É uma atriz, ela já participou de séries, ela é da cidade, então é uma preocupação muito grande do evento também, estar estimulando essa visibilidade para os artistas que são mais locais. É um diferencial do evento. Geralmente os eventos, para atrair público, geralmente trazem, né, dublador ou alguma coisa assim nesse âmbito, youtuber e tal. Uma das preocupações do evento é a gente estar também qualificando, né, a nossa line-up, mostrando que a gente tem pessoas que fazem, né, trabalhos tão bons quanto qualquer outro. Então não tem essa questão assim de ter uma atração principal. O evento, eu até brinquei com o pessoal que eles estavam produzindo a matéria, que eles perguntaram assim, qual é a grande atração? Aí eu falei, olha, a grande atração do evento é o evento. Então, e é justamente a mensagem que eu quero passar, porque
não existe, pelo menos para mim como produtor, a importância de qualificar assim, a grande atração. Como eu falei, o evento ele é feito por várias mãos, então respeitando todos que vão estar lá. Então eu acho que todos têm o seu público, têm o seu espaço, têm sua produção. São pessoas que se esforçam para que o seu tipo de arte dê certo. Então a gente traz esse pessoal, né? A gente faz essa soma para que o espaço que é dado, e isso é até mais forte do que o próprio evento. Então eu acho que o espaço, né, como a pessoa vai utilizar aquele espaço, é o que define tanto a qualidade quanto essa questão assim de ser uma atração grande ou não ser uma atração grande. Porque assim, às vezes, para a criança que foi com o pai, o que ela mais se divertiu ali foi tirar a foto com o cosplay. Né, para outra pessoa vai ser o momento de estar jogando com os amigos, para outra pessoa vai ser conhecer de fato um artista. Então, assim, tudo é voltado mesmo para a questão da experiência. Eu quero que as pessoas tenham, para além de qualquer coisa, uma boa experiência e leve isso para a vida e possa também virar fã. Eu imagino em algum momento o pessoal que tem o quadrinho com empresas que vão atrás deles para fazer animação. Imagina o pessoal que é artista, a gente vai ter ator, vai ter influencer mirim, então, que fazem também trabalhos de comercial na cidade. Então, se algum desses, igual com os outros que participaram da primeira edição, tenham a proporção que esses anteriores tiveram, para mim vai ser uma grande felicidade. E tocando nesse assunto, eu volto um pouco a lembrar da primeira edição, que a gente teve 2 pessoas, que hoje são nomes nacionais, que um deles já entrevistou a banda que estava naquele filme novo aí da Netflix, As Guerreiras do K-Pop, a Paloma. Sim. Ela foi nossa primeira apresentadora do CS 2015. E hoje Paloma, ela faz ação com marcas grandes nacionais, se eu não me engano, ela é uma das TikTokers mais seguidas. Ela tem também um público grande no Instagram, então ela teve há 10 anos atrás com a gente e hoje ela faz entrevista para Netflix, né, em inglês. Então é uma pessoa de Feira de Santana que esteve na primeira edição e que hoje tem virou, né, essa questão aí da influenciadora, né, mais conhecida internacionalmente. Teve também o Jordan, que ele fez stand-up, ele até brincou com a gente no Instagram, ele falou assim que na época o evento não ajudou nem com o refrigerante, alguma coisa assim. Mas é justamente isso que acontece nos bastidores, a gente não tem patrocínio. Eu não sinto vergonha, não acho que é demérito falar que o evento ele é feito de forma de parceria. E ele brincou, né? E ele estava no programa do Bial. Ele é um comediante, faz trabalho de stand-up e estava contando a história dele. Ele é de Feira de Santana, contando a história dele no programa do Bial. Então, de proporção aí também nacional, internacional. Então, a gente tem esse histórico de ter pessoas que se tornaram grandes após o evento. Eu acho que um pouco, né, mesmo que seja pequeno, uma contribuição ali do evento, ter trazido aquela pessoa. Então é isso que eu acho que é estimulante, né? Saber que outras pessoas que tiveram proporções realmente assim gigantescas de notoriedade, né, como eu falei, internacional, ter passado pelo evento. Então, assim, como eu falei, não é com arrogância, não é com prepotência, realmente o comic, ele tem um selo forte. Todo mundo que passou, de alguma forma, teve notoriedade, teve visibilidade. O evento está proporcionando isso de novo. E eu espero que isso ele consiga ajudar mais pessoas. E é o que me preenche como produtor, saber que um pouco do esforço que eu faço está possibilitando aí ou marcas, ou lojas, ou artista, do pequeno ao grande, de alguma forma, todo mundo linkado através desse selo, é o que me deixa muito feliz. Você comentando aí sobre o pessoal que passou pelo evento, né, que no mínimo faz parte da bagagem da pessoa agora, né, ter participado da primeira edição, e aí com isso pode ter despertado alguma coisa nela. Teve um organizador que a gente bateu um papo uma vez, que foi o Márcio da Comic City, ele comentou que, do Comic City Con, né, ele comentou que o evento que você está organizando pode ser o primeiro evento de alguém, e esse evento vai fazer uma diferença muito significativa na vida dela. Então é realmente muito
muito pertinente, né, essa colocação de falar assim, poxa, e não é presunção de maneira nenhuma, como você falou, a gente não vê nem um pouquinho dessa forma, porque o evento ali que para aquela pessoa que passou ali naquele dia foi o que virou a chavinha para ela e realmente fez toda a diferença na vida dela. Bacana, eu acho que essas histórias são interessantes da gente expor, entendeu? E assim, além dos nãos que eu recebi, que me deixou assim meio que mais motivado ainda, eu também percebi algo que é bom de se observar, muito dessa questão do travamento, né, que algumas pessoas têm em se lançar ou fazer alguma coisa. Eu mesmo não sou a pessoa de estar lá à frente e ser o líder que é visto ou qualquer outra coisa assim. Eu sou muito o profissional de bastidor. Na época da faculdade eu tinha uma professora que ela pegava muito no meu pé por conta disso. Mas assim, é uma característica minha, entendeu? Mas assim, eu lido bem e utilizo a energia para realmente o que importa. Então, fazer com que outras pessoas assim apareçam, né? Eu acho que é também uma forma de você aparecer. Então, não acho assim que exista a questão da concorrência, porque quando você concorre, você meio que você se limita ao limite do outro. Então, quando a gente faz a aliança, a gente acha que é algo que amplia ali as possibilidades, porque assim, eu trago um pouco da minha audiência para o público que não conhece um artista, o artista que é conhecido por um público vai trazer um pouquinho da audiência dele para outra pessoa, então é meio que esse evento está sendo construído dessa forma. Eu espero mesmo que as próximas edições ele caminhe, seja algo mais simples, né? Não seja tão trabalhoso como está sendo agora, e que as pessoas abracem e também fomente nas pessoas esse protagonismo, né? Das pessoas terem a crença de que as coisas dão certo quando existe esforço. Então são muitas camadas assim que para dar conta, mas que está caminhando, sabe? Estou paciente e acreditando que vamos chegar em algum lugar. Na verdade, já estamos chegando em algum lugar. Só em estar fazendo, só em não estar parado, eu acho que já é um resultado, sabe? A gente já tem um resultado sobre isso. Com certeza. Muito bem, pessoal, quase chegando na reta final do programa e a gente tem mais um recadinho sobre alguns recursos do calendário nerd. Não é não, Mike? É isso aí, Giovanni. A gente quer falar também, apresentar um pouco pro pessoal, né, dos recursos que a gente tem na plataforma, que fazem toda a diferença nela, né? Uma das coisas que a gente tem lá é a possibilidade da pessoa seguir os eventos, né, que ela tem interesse, onde ela vai ser notificada por e-mail, depois desses eventos que ela tiver interesse. Ela pode também colocar no perfil dela as cidades, às vezes que ela tem interesse, né, porque nativamente o programa vai te notificar de eventos da sua cidade, mas a pessoa pode também entrar no perfil dela lá e colocar outras cidades que ela tem interesse de ser notificada, e todas as notificações vão ser por e-mail. A pessoa consegue configurar a periodicidade também que ela vai receber esses e-mails. Esses mesmos eventos são divulgados no grupo do WhatsApp, então importante, é válido a galera entrar lá também, para às vezes não deixar passar batido um evento que esteja acompanhando. Vale lembrar também que a plataforma ela começou a ter alguns diferenciais para quem é artista ou cosplayer, né? Quando você acessa o seu perfil lá, você consegue configurar para artista ou cosplayer. E aí você consegue ter novos campos ali para você colocar mais informações sobre você. E em breve a gente vai lançar um novo recurso para os artistas e cosplayers poderem marcar os eventos onde eles vão estar, né? O que vai ajudar a galera aí que acompanha muitos artistas e cosplayers a saber onde encontrar esses artistas, né? E no grupo do WhatsApp também a gente libera para que artistas e cosplayers divulguem os seus perfis, né? Seus perfis, os cosplayers têm muito aquela questão de votos, né? Que tem algumas campanhas de votação, então o pessoal pode divulgar no grupo essas campanhas de votação, enfim. Além dessa questão da divulgação gratuita de eventos, a gente procura colocar formas aí da galera interagir com tudo isso, né? Então esses são um dos recursos da plataforma. Além disso, a gente também trabalha com alguns parceiros, né? Tanto influenciadores quanto lojistas, e a gente divulga o trabalho desses parceiros nas nossas plataformas, tanto no site como no Instagram e no WhatsApp também. Então a gente complementa toda essa questão dos eventos nerds
com esses parceiros, né? E esses parceiros são todos desse segmento também. Então, ou seja, um canal vai complementando o outro ali para criar todo um universo de cultura nerd. É isso aí, Giovanni. Não existe plataforma mais completa de eventos de cultura pop no Brasil, hein? Eu nunca vi nada assim. Muito feliz de fazer parte desse Boa. projeto. Valeu, pessoal. Esperando você lá no site, nas redes sociais. E agora vamos pro encerramento do programa. Partiu, vamos lá. Boa demais, grandes histórias, Alan. Agora, encaminhando meio que pro final aí, né? Mas ainda tem duas perguntas que a gente gosta de fazer para todos os nossos convidados. A primeira delas é: o que você espera pro Comic Summit daqui 5 ou 10 anos? O que você sonha que ele pode ser, ou melhorar, ou vir a fazer, ou continuar fazendo? Primeiro de tudo, daqui a 5 anos, que eu imagino para o evento é que a gente consiga mobilizar o que ainda não foi feito para a cidade. Então, assim, eu gosto de trazer o parâmetro, como eu falei, de inspiração de outros grandes eventos. Então, tudo que a gente conseguir fazer para que, e isso eu não estou falando que o evento traga, mas como um movimento, né, que encabeçou, que divulgou, porque assim, como eu falei, tem muitas regiões que ainda não sabem que na Bahia, que no Nordeste, existem esses eventos. Então, se passar a existir daqui a 5 anos, o ano que vem, essa vinda de atividades, ou marcas, ou artistas que a cidade ainda não teve, eu acho que já é um começo, porque eu estou fazendo muito contato com pessoas de fora, então já tenho algumas coisas engatilhadas sobre isso, então, e sei, né, que o evento ele é bastante referenciado, como eu falei, do que aconteceu de 2015 para cá. Muita coisa eu atribuo ao conceito do que foi o primeiro Comic Summit. Ele foi o primeiro assim, em vários aspectos, e acredito muito que vai ter essa virada de chave, entendeu? Então, o que eu visualizo muito é isso, que eu espero que aconteça em relação ao conceito de mudança. Não é muito sobre o evento. Eu quero que o evento cresça, lógico, quero que a gente tenha um público, eu possa manter e que a gente faça um trabalho mais diferenciado a partir dos próximos anos. Mas se a gente tiver essa mudança de chave, essa ruptura de conceito do que é a região, né? Eu acho que para mim já vai valer muito. A segunda pergunta, agora ela vem, de fato. Não é nenhuma pergunta, né? A gente sempre faz ela aqui, mas é mais para você mandar um recado para os visitantes do seu evento, para os seus parceiros, para as pessoas que trabalham com você e para quem vai visitar o seu evento pela primeira vez também. Então, pessoal, todo mundo que chegou até aqui, primeiro agradecer assim a todo mundo que está envolvido nisso, o pessoal que está em contato comigo, os parceiros, os artistas, assim, é muita gente para poder lembrar e condensar em um agradecimento, mas eu preciso muito fazer isso sempre, porque, como eu falei, não é um evento feito sozinho, apesar de ter uma pessoa central produzindo, não é um evento só. Agradecer. E a principal mensagem para todo mundo que estiver vinculado ao Comic Summit, seja como atividade, seja como público, seja como parceiro, venha com alegria, entendeu? É algo para a gente estar experienciando junto, é algo para ser visto como um estímulo, como um espaço de possibilidade e crescimento. Então, o que eu mais gosto como essência é realmente a questão da alegria, porque quando a gente está feliz, a gente quer que as coisas deem certo. Então, se a gente tiver essa mudança de chave na região, na cidade, para todo mundo que trabalha, que está envolvido, de pensar em cada coisa que a gente faz com esforço, trazer a alegria, eu acho que é a essência para qualquer coisa. Porque não tem nada melhor do que a gente mesmo tentar se estimular e pensar que, apesar de qualquer dificuldade, a gente pode sorrir, entendeu? Mesmo nas adversidades, mesmo independente de qualquer contexto que as pessoas estejam passando e vivenciando, eu acho interessante a gente pensar sempre na alegria, na felicidade, no amanhã, né? Que o sol ele pode vir a brilhar para todo mundo. Então, fazer com que essa alegria que eu sinto em estar fazendo o evento, ela seja multiplicada e que vire também prosperidade para todo mundo que de alguma forma foi atingido pela mensagem do evento.
Fantástico demais, Alan. Fantástico demais. Espero que as pessoas possam conhecer pela primeira vez o Comic Summit. Fiquei com muita vontade no evento, poder conhecer. Inclusive, vou até pegar o seu contato depois com o Mike, vou te mandar umas mensagens aí. Parece realmente incrível tudo isso que você contou pra gente. Uma história começa visitando eventos, trabalhando como staff, hoje sendo dono do próprio evento, produzindo sozinho. Simplesmente fantástico. E acho que deu pra entender bem a história, deu pra acompanhar bem, né, toda a sua jornada. Temos algum recado final hoje, Mike? Realmente, foi um episódio excelente, né? A gente gostou muito da jornada, de ouvir, né, a jornada do Alan na cultura pop, né? E a gente deseja aí todo sucesso para você e para os parceiros. E já, mais uma vez, parabeniza você pelo conteúdo que você produz aí na sua região, né? Com o objetivo aí de quebrar esse estigma que às vezes você comentou que a região sofre, né? E, então, realmente foi muito bacana ouvir essas histórias. E quanto a recado, Giovanni, a gente reforça a questão do clube de membros, né, que entrou no ar recentemente, né, já tínhamos um sorteio, né, um sorteio extra, e semana que vem tem o sorteio de outubro, né? Então, o pessoal que quiser participar do sorteio, aí todo mês tem sorteio, né? É só entrar no site lá, calendarionerd.com.br, e ir lá no menuzinho Clube de Membros, que você faz aí a sua assinatura do clube e participa desse sorteio. Além, é claro, dos benefícios que o clube tem e dos sorteios extras que podem ou não acontecer aí, além do sorteio principal. É isso aí. Maravilha. Então, por hoje é só, pessoal. Valeu aí novamente por ser nossos fiéis ouvintes, sempre ouvindo aqui nossas entrevistas com os maiores organizadores de evento de cultura pop, nerd, geek do Brasil. Muito obrigado, Alan, pela sua presença, valeu pelo papo, valeu por todas as histórias que compartilhou com a gente. E espero que você possa voltar aqui com a gente muito em breve para continuar contando a história do Comic Summit, contar as novidades, contar o que a gente pode esperar para as próximas edições do ano que vem. E é isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço, galera. Parabéns pelo trabalho. Eu sei que deve ser um trampo. E vou deixar aqui a deixa para as marcas, né, que estavam acompanhando aí. Eu espero que meus parceiros olhem também o canal de vocês e que possam também aí, de alguma forma, abençoar, né, o trabalho dos meninos aí. A gente agradece e deseja a todos uma boa noite. Até a próxima.